seu tratamento para incontinência urinária não está tendo uma melhora significativa, o que é que está acontecendo? O seu tratamento está sendo mais direcionado para o controle dos sinais e sintomas? E se sim, se está relacionado mais a sinais e sintomas e está demorando, ou até esse tratamento vai ser um tratamento para muito tempo, qual o seu sentimento em relação a isso? O que você sente quando você está lá fazendo acupuntura, quando você entrou lá na acupuntura e pensou: com a acupuntura eu vou conseguir resolver os problemas do meu paciente? Ok, você já começou com um pensamento meio errado, né? Porque a gente não resolve o problema das pessoas, a gente ajuda a resolver o problema das pessoas. Então, nós precisamos sempre pensar: qual é o resultado que eu quero? O que é que está acontecendo aqui com essa incontinência do meu paciente que eu não estou conseguindo ajudar o suficiente da forma como eu queria e eu pensava que eu tinha condições de fazer? Ok, quando o sentimento que nós temos em relação àquela doença que o paciente tem e que eu não estou conseguindo realizar da maneira como eu queria que fosse, isso é um problema. Isso é um problema de que, muitas vezes, falta do diagnóstico, falta de ir lá na origem das coisas, falta de reconhecer o padrão de desarmonia e todos os padrões associados àquele padrão. Por quê? Vamos pensar assim: a incontinência urinária é devido a uma deficiência do baço. A musculatura está frouxa, os esfíncteres estão frouxos, não segura mais e tal, e a pessoa não consegue segurar, né, fechar o esfíncter. Então a gente vê lá pela medicina chinesa, é uma questão do baço. Ok, então vamos pegar aqui o nosso baço. Então nós temos lá uma deficiência do baço que não está mais, que está gerando ali os prolapsos. Vamos pensar na questão do prolapso. Ok, nós temos aqui uma deficiência do baço gerando prolapso. Agora, se você pensar, essa deficiência do baço aqui, que gera prolapso, começou aqui? Começou exatamente aqui? Então, o meu ponto de origem é esse aqui? Não, aqui é o sinal e sintoma. Isso aqui é a diferenciação. Isso aqui é sinal e sintoma. Por quê? Porque é a deficiência do baço que não está mais controlando a musculatura e o esfíncter é uma musculatura, então o prolapso do baço está acontecendo e gerando isso. Então, a deficiência do baço, a grande deficiência do baço que está gerando prolapso é sinal e sintoma. Não é a origem. Olha só. Qual é a origem disso aqui? Ok? Aí você vai ter que pensar muito bem qual é a função do baço. A primeira coisa, qual é a função do baço? Tem um monte de função. Controlar transporte e transformação, ser a origem do Qi, que mais? Nutrir musculatura, segurar os órgãos no lugar. Existem lá as funções do baço. Um deles está aqui, né? Segurar os órgãos no lugar e fortalecer a musculatura. Ok, essa é a função primordial do baço. Então, existe essa questão da função do baço que está afetada. Prolapso, musculatura fraca. Ok, mas o que gerou essa disfunção do baço? Aí que vem. Foi o prolapso que gerou a disfunção no baço ou foi a disfunção no baço que gerou o prolapso? Foi a disfunção do baço que gerou o prolapso. Então, é porque existe alguma coisa anterior aqui. Alguma coisa aqui aconteceu para que essa função do baço se perca, vamos dizer assim, vai perdendo, pode ser de súbito, aí vem a diferenciação. Foi lento? Foi súbito?
que aconteceu aqui? Aqui você também vai... Não, foi desenvolvendo devagarinho, devagarinho. Ok, então aquela função de baço tá aqui, ó. Desenvolvendo, tá? Essa coisa que tá aqui, tá vindo, e tá vindo, e tá vindo, e tá vindo. Agora, isso aqui, quando é súbito, foi direto aqui, olha. Pá! Aconteceu, causou uma disfunção no baço e foi lá, certo? É importante eu saber, então, aqui, foi lento ou foi súbito? Para quê? Para eu saber que se foi lento, eu tenho aqui, ó, um histórico aqui atrás. Que histórico é esse? Que um foi passando para o outro foi passando para o outro foi passando para o outro e finalmente cheguei aqui. Disfunção do baço. Aí, como que eu vou descobrir todo esse passado? Diagnóstico da acupuntura. Através do diagnóstico. Através do diagnóstico da acupuntura, a gente vai saber esse processo, como foi esse processo. Lá desde o primeiro processo. Desde o primeiro. O que aconteceu aqui para ir evoluindo? Tudo isso. Ok, agora eu sei todo o caminho de volta, então agora eu posso tratar aqui. Aqui, vou tratando. Para quê? Sinal e sintoma é uma consequência. Se isso aqui está alimentando aquilo, ó. Por quê? Porque não está se resolvendo esse passado. Então, aqui é aquela coisa, né? O que está alimentando aqui o prolapso? O que está alimentando aquela incontinência urinária? É todo esse histórico, é todo esse caminho. E se eu fico aqui, ó, só tratando, vou tratar o prolapso, vou tratar a musculatura do baço, vou tratar aqui, ó, por quê? Porque esse é o padrão de desarmonia e é esse que eu vou tratar. Isso você vai melhorar, mas daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque a alimentação que a gente precisa cortar, a gente tem que cortar o mal pela raiz, não foi cortado. E essa é a diferença de tratamento da acupuntura. Quando nós realizamos o diagnóstico da acupuntura para conhecer o caminho de volta aqui, ó, e tratar desde a origem até o final, agora você tem realmente um resultado. Isso vai ser rápido? Não, mas isso vai ter uma melhora gradativa e agora você começa a ver o resultado do seu tratamento com melhoras gradativas. E agora você começa a acreditar mais em quem? Na sua capacidade. Você consegue falar para o seu paciente, é assim mesmo, isso vai ter um fim, nós vamos conseguir controlar. Agora, não, você tem que continuar isso aqui até o fim da sua vida? É meio complicado, né? A pessoa depender do acupunturista para controlar esses sinais e sintomas. Não, nós precisamos resolver essa situação através do diagnóstico. E desta forma, você pode derrubar todas as barreiras que estão impedindo o seu sucesso profissional. Porque, gente, uma coisa é a gente ter pacientes ali te dando um suporte, vamos dizer, financeiro. Ok, mas isso é sucesso profissional? O que é sucesso profissional? O que é? Responde aí para mim, na sua visão, o que é sucesso profissional? Se trata somente de dinheiro? Será que se trata de uma clínica maravilhosa? O que é sucesso profissional para você? Então, quando a gente se depara com essa questão, você tem sucesso profissional? Eu só quero dinheiro ou eu quero ter uma clínica que eu possa apresentar como linda, maravilhosa e todo mundo vai ficar, nossa, que clínica linda, maravilhosa? Ou será que nesse sucesso profissional não está a parte de realização? Realização do quê? De um tratamento bem feito, de um tratamento em que você tem
um início, um meio e um fim. É essa maior realização que nós podemos oferecer para o nosso paciente e para nós mesmos. É um tratamento que vai ter um início e eu preciso desenvolver isso para chegar num determinado fim. Se eu tenho apenas um meio, qual é o sucesso profissional disso? Uma hora a casa cai. E agora eu preciso realmente ficar preocupada, né? Porque é aquela coisa assim, esse mês tá bom, mês que vem, mais ou menos, né? Alguns pacientes não voltaram, não veio muito paciente e tal, então fica naquela gangorra de mais ou menos. Não, a gente precisa ter resultado. Se você tem aqui a questão, né, a realização está muito envolvida com o resultado efetivo. Se você tem um resultado efetivo e esse resultado efetivo está relacionado aqui com um tratamento de início, meio e fim, você tem o sucesso profissional. Isso gera o sucesso profissional que a gente tanto quer. Então pense, qual é esse sucesso profissional? Escreve aí para mim qual é o sucesso profissional. Eu quero realização, quero ter um resultado efetivo. Agora isso vai me gerar dinheiro? Vai. Esse dinheiro eu construo uma clínica maravilhosa? Sim, é tudo consequência. Da mesma forma dos padrões de desarmonia, que tem um início e ele vai passando para um, para outro, até chegar lá no fim. Nos sinais e sintomas é o mesmo caminho. Eu venho aqui, olha, através do resultado efetivo. O resultado efetivo vai me trazendo outras coisas até que eu chego, né? Traz dinheiro, traz a realização pessoal, traz a realização profissional, traz a clínica maravilhosa. E agora eu sou feliz. Olha que coisa boa. Esse é o mesmo caminho do padrão de desarmonia. Passo a passo, vai indo até você chegar ao final daquele processo, ok? Então esse é derrubando as barreiras que te impedem do sucesso profissional. Tenha resultado efetivo. É só isso que você precisa ter, resultado efetivo. Agora,